Epa, 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 professor Marcos Murakami com o tema aqui, ó, equação da elipse. Antes de você falar da equação da elipse, é importante que você conheça o que é uma elipse. Por isso, eu sempre recomendo que você faça uma experiência. Você pode pegar na sua sala aí você fixa aí no piso um ponto A, podemos chamar de A, de F1, vamos chamar de F1. Você fixa aí um ponto F1. Esse F1 a gente vai dar um nome, tá? Foco. Você fixou aí no chão um ponto F1. Bem aqui um ponto F2. Aí você pega um barbante aí, uma linha, estica bem aqui. Agora é importante o seguinte, bem aqui você vai ter uma distância de F1 para F2. E esse barbante tem que ser maior que essa distância, senão a gente não consegue fazer a experiência. Você pega um barbante com a distância, o comprimento dele, né, o tamanho dele maior que essa distância aqui, que a gente dá até um nome, viu? Distância focal, que é a distância entre os focos. Então eu pego um barbante e vou esticar aqui, tá bom? Aí você pega uma caneta e vai esticar esse barbante assim, ó. Eu tenho um barbante bem aqui, imagina uma linha assim, ó. Tá? Aí você pega uma caneta e estica. Aí você pega a caneta, vai esticando e vai riscando, vai forçando, né? Você vai forçando, vai riscando, e aí você tem essa curva aqui bonita, que seria como se fosse uma circunferência mais achatada, que é a nossa chamada de elipse. Então, é isso que a gente denomina de uma elipse. Eu posso falar isso de uma outra maneira. Outra maneira seria o seguinte. Eu tenho aqui, como é geometria analítica, sempre aparece o lugar de estudo, que é o plano cartesiano. Você tem eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui é a origem perpendicular. Como eu vou ter um ponto aqui, F1, e esse ponto F1, que é o meu foco aí, ele está lá no eixo das abscissas, o y vale zero. Por isso que apareceu zero aqui. Porque, de onde veio esse zero aí? Porque está no eixo x. Qualquer ponto no eixo das abscissas, o y vale zero. Só que como eu conversei para vocês aqui, conversei com vocês aqui melhor, aqui eu tenho um valor que vale c, bem aqui vale c aqui, eu vou chamar o seguinte, como aqui é a origem do meu plano cartesiano, bem aqui você vai colocar o seguinte, menos c e zero. Por que menos c? E aqui é a origem. Para esse lado, negativo, para cá, positivo. Por esse motivo, se aqui é c, eu vou chamar aqui ó, mais c, para lá, menos c. Então, esse ponto F1, menos c e zero. Um ponto F2 aqui, c e zero. Um detalhe importante é que eu tenho um ponto P, aí você pode fazer a distância de P ao primeiro foco. Tudo bem até aí? A distância de P ao segundo foco. Mas quando você soma a distância de P até F1 com a distância de P a F2, é o comprimento daquele barbante, lembra? Que nós vamos chamar de 2A. Então, quando a pessoa olha para cá, ela olha, que é isso, 2A, de onde é isso? É o tamanho do fio que você escolheu para esticar. E um detalhe importante, que esse 2A, é possível você provar também, que ele vai ser o comprimento do eixo maior. De A1 até A2, eu vou ter o tamanho do eixo maior, que eu vou chamar de 2A. Portanto, se aqui é 2A, aqui está o eixo das ordenadas, aqui vale A, esse outro lado menos A. Por esse motivo que aparece assim, ó. A2 aqui, né? Por que A2? Aqui eu vou chamar de um ponto A1, bem aqui um ponto A2. Então, aqui vale A. Por que zero? Porque está no eixo das abscissas. Então, aqui vale zero e bem aqui, ó, menos A, pois está para o outro lado, menos A e zero. Legal? Mesmo esquema acontece aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de eixo menor. Eu tenho um eixo maior, nunca esqueça. Tá? Nunca esqueça, 3 elementos importantes. Eixo maior, 2A. Eixo menor, 2B. Distância focal, 2C. Distância dos focos. É por isso que a gente coloca essas notações aqui. Então, se aqui vale 2B, essa metade aqui é B, aqui também vale B. Guarda isso aí. Agora, um detalhe aqui importante é o seguinte, ó, já está o desenho novamente aqui. Agora, quero chamar a atenção. Lembra que eu falei? Que aqui é o F1, F2. Eu tenho a distância focal, você não pode esquecer, 2C. Professor, por que não chamar apenas de C? Por que 2C? Para facilitar, a gente trabalha com a metade. Então, se aqui vale 2C, a metade é C, a outra metade é C. Se aqui vale 2B, aqui é B, bem aqui é B.
E quando você coloca essa experiência bem aqui, lembra que esse ponto P, ele é um ponto qualquer aqui na sua curva. Se esse ponto P estivesse bem aqui, quando você ligar esse pedaço até aqui e daqui até aqui, você vai ter dois triângulos, esse aqui e esse outro você consegue formar, e eles são iguais. Isso quer dizer que esse tamanho é igual a esse tamanho bem aqui quando você liga. Logo, como o total era 2A, aqui vale A e bem aqui também vale A. É importante você focar nesse triângulo retângulo aqui. E toda vez que aparece triângulo retângulo, você lembra logo de quem? Teorema de Pitágoras. Não precisa você decorar isso aqui. Ah, eu vou decorar aqui. Não. Você vai perceber que aqui forma um triângulo retângulo. E aí você sabe que o quadrado da sua hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por isso tem essa relação. Um outro detalhe muito interessante na elipse é a chamada excentricidade, que a gente consegue saber se a sua elipse ela é pouco achatada, se ela é muito achatada. A gente calcula essa razão. Razão é uma divisão, tá? A excentricidade, chamar de exílio, é C dividido por A. Você vai pegar aqui, ó, essa aqui é a metade da distância focal, né? A metade, aqui é a distância focal, a metade C e divide por esse A bem aqui. Quando você divide C por A, você acha a excentricidade. Uma observação importante é que esse número aqui, ele sempre está no intervalo, na elipse, de 0 até 1. Quanto mais perto de 0, é mais redondinho, é mais próximo de uma circunferência. Mais perto de 1, ela é mais achatada a sua elipse. Agora, é possível você pegar essas relações aqui que eu conversei e utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, e aí você desenvolve e vai chegar em uma equação aqui que eu quero conversar agora, chamada equação reduzida da elipse. Qual é a equação reduzida de uma elipse? Anote aí no seu caderno, x à segunda dividido por a elevado à segunda, anota aí mais, y à segunda dividido por b à segunda igual a 1. Sempre a forma reduzida de uma elipse, com centro aqui na origem, né? E a gente fala que os focos aqui no eixo do eixo x, né? No eixo das abscissas, é dada por essa equação. X à segunda dividido por a segunda mais y à segunda dividido por b à segunda igual a 1. Aí o pessoal olha assim, não, mas professor, eu não vou saber utilizar isso aqui. Vai sim. Olha só esse exemplo e você vai notar que é muito fácil. Determine a equação reduzida. Quando ele falou equação reduzida, já bateu na sua mente, olha, essa fórmula aqui. Tudo bem? Vamos continuar. Com focos sobre o eixo x, como se fosse aqui o eixo das abscissas, é esse caso que eu estou conversando, eu tenho um F1, um F2, com o eixo maior, esse aqui, ó, de A1 até A2. Quanto é o eixo maior? Ele fala, o eixo maior medindo 10. Só que você sabe que na teoria o eixo maior vale 2A. Daqui, ó, de A1 para 2 é o 2A, eixo maior. Falou em eixo maior, você começa assim, o eixo maior, 2A, igual a quanto? A 10. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. E aqui você tem 10 dividido por 2 vai dar 5. Você encontrou o valor do A, que é o semi-eixo maior, é a metade dele. Você pode perceber que a equação não depende do eixo maior, depende da metade, que é uma consequência dele. Aqui você tem o eixo menor, olha o eixo menor, 8. O eixo menor é o 2B, aqui era B mais B, 2B, então você tem 2B igual a 8. Ajuda o professor, está multiplicando, passa dividindo, 8 dividido por 2 aqui vai dar 4. Quando você descobriu o valor do A, que é 5, e o B é 4, basta você colocar aqui, ó, no lugar do A você coloca 5, no lugar do B coloca 4 e acabou. Basta você saber isso, qual é o tamanho do semi-eixo maior, semi-eixo menor. Ajuda o professor, coloquei bem aqui, ó. No lugar do A coloca 5, 5 à segunda. No lugar do B, 4, 4 elevado à segunda. Só que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. X à segunda
dividido por 25, mais y à segunda dividido por 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16, e aí você tem a equação na forma reduzida. Vai ficar um tempo para você copiar esse quadro, é importante, é um tema especial, tá? Você tem que parar essa aula, anotar cada observação e fazendo juntinho com a gente. Resumindo, nós conversamos o seguinte, equação da elipse. Qual é a equação da elipse na forma reduzida? X à segunda dividido por a segunda mais y à segunda por b à segunda igual a 1. Não esqueça, esse A semi-eixo maior e o B semi-eixo menor. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!